Nesse vídeo eu quero te falar quem é o jogador de 15 anos de idade, centroavante do time sub-17 da seleção brasileira de base, que inclusive tem um clube italiano que já está observando ele. Quero te contar um pouco mais quem é Fabrício Prado e essa possibilidade dele já ir para a Europa. Além disso, quero te falar também uma frase bem impactante do Vitor Gabriel, que inclusive já deve jogar nesta terça-feira contra a equipe do Maracanã, mas ainda na zona mista, ele falou algo sobre ser vendido. Foi perguntado sobre a possibilidade de deixar o Inter na metade dessa temporada. E ele trouxe uma frase que é muito impactante e muito interessante. E que, se for verdade, pode inclusive a gente considerar como uma baita notícia. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é bem importante, tá bom? Além disso, deixa nos comentários aqui tudo que eu falar nesse vídeo, em especial deixa a tua opinião, né? Deixa a tua opinião sobre qualquer coisa que tu queira falar do Internacional, em especial sobre os conteúdos que eu quero trazer nesse vídeo, sobre o Vitor Gabriel, sobre esse menino da base também, o Fabrício Prado, que eu quero trazer para vocês. E também quero falar rapidinho que todo dia, às 6 horas da tarde aqui no canal, tem a nossa live de segunda a sexta. Obviamente, em dias de jogos do Inter, como na terça-feira contra o Maracanã, não tem live. Mas de resto, sempre vai acontecer live aqui no canal de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, tá bom? Vamos começando então para falar sobre informações do Inter. O Inter, inclusive, que nessa segunda-feira faz a sua única atividade e, inclusive, está realizando neste momento ela antes da partida contra o Maracanã. À tarde, o Inter já concentra e amanhã joga pela Copa do Brasil. O Inter, que inclusive, planeja, né, se tudo der certo e nada der errado, já fazer um saldo de gol, né, tentar pelo menos fazer 2, 3 de saldo em cima da equipe do Maracanã, para daí o Inter ter já uma situação segura para o segundo jogo que vai acontecer lá no Ceará, num gramado que daqui a pouco a gente não sabe a procedência, e até para tentar evitar algum tipo de lesão por parte dos principais jogadores do Inter. A gente lembra que quando o Inter colocou o Alan Patrick para jogar em Juí, num gramado que já era um pouco ruim, acabou dando problemas. O próprio Wesley naquele jogo também teve questão de grau 2, então o Inter quer evitar esses gramados um pouco mais complicados, né? O Inter quer ter hoje, nesse momento, uma vantagem boa já para esse jogo no estádio Beira-Rio, até para também trazer uma certa tranquilidade também por bastidor, porque se o Inter ganha só de 1-0 do Maracanã, da Série D, ainda assim acaba trazendo um problema. Agora, o que eu quero começar falando é sobre o bastidor de Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, não preciso nem dizer, ele já está sendo comparado, né, em termos de característica ao Fabiano Éder. É um jogador que, por ser lateral esquerdo, por óbvio, né, de origem, fez a base inteira como lateral, é um jogador que tem muita qualidade para sair jogando, que tem como principal característica, né, conseguir dar passes enquanto faz movimentos com a bola, né, consegue fazer passes progressivos enquanto corre em direção vertical. Diferente, por exemplo, de zagueiros, né, que precisam um pouco mais dominar, parar, né, e pensar. Ele não, ele consegue, por exemplo, fazer arrancadas, porque um lateral, e o próprio Roger explicou isso muito bem na coletiva, o lateral muitas vezes ele tem que fazer passes, tomar ações com a bola rolando, e não somente com a bola parada. E essa é uma situação importante também que tem que ser trazida, e o Vitor Gabriel, ele tem muito essa característica. Agora, uma outra coisa que eu quero te falar, por mais que ele tenha 20 anos, ele ainda é de esporte, é um jogador que, por óbvio, tem uma sede muito forte já do mercado europeu. Neste final de semana, por mais que olheiros estivessem assistindo o Vitão, né, o olheiros do Osasuna estivessem assistindo a partida do Vitão, o Vitor Gabriel, parceiro dele, por óbvio, por ter feito 2 gols, é um jogador que também acaba falando e os olheiros falam, opa, a gente tá olhando para esse zagueiro, mas quem que é esse zagueiro que é canhoto, né, que se torna mais raro ainda? E ele foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva, na entrevista na zona mista, e inclusive ele falou sobre essa possibilidade de deixar o Inter. Ele disse, olha, nesse momento, em hipótese alguma eu quero sair do Inter. Eu não quero sair do Internacional. Estou muito feliz aqui. Eu estou muito tranquilo aqui e eu quero ficar por muito tempo no Inter. Eu não, obviamente, a frase muito tempo, né, pode ser considerada 1 ano, pode ser considerado 2, pode ser considerado 10, pode ser considerado 6 meses. Eu não sei o que se ele considera isso muito tempo, mas ainda assim, por mais que ela tenha, né, sentidos duplos, ainda assim ele indica que quer ficar muito tempo no Inter. Óbvio, se chegar uma proposta muito boa, o Inter vai ter que acabar aceitando. Mas o Inter entende que pode sim segurar o Vitão nesse momento, que ele pode permanecer ainda mais no Internacional, o que seria muito bom para nós, né? Quanto mais a gente ter o Vitor Gabriel
Quanto mais a gente achar que ele pode permanecer no Internacional, melhor vai ser pra gente. Agora, nesse momento, é muito difícil da gente saber quanto tempo que ele ficará no Internacional, ainda mais se ele continuar jogando bem do jeito que está. Ele teve ali um retorno não tão bom contra o Nacional de Montevidéu, até porque estava fora de ritmo, mas logo agora contra o Juventude, tanto defensivamente como ofensivamente, né, ele deu muita conta do recado, não sofreu nenhum drible, venceu todos os duelos pelos altos, né, seja ofensivo ou seja defensivo, e perdeu somente um duelo pelo chão, só para vocês terem uma ideia. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre um menino chamado do Fabrício Prato, jogador de 15 anos, talvez tu não conheça, talvez tu conheça, já falei aqui no canal desse jogador, é um atleta da seleção de base também da seleção brasileira. Hoje ele tá no sub-17 do Inter, mas ele também joga no sub-15 por óbvio. No sub-15 ele é o principal jogador, no sub-17 ele ainda fica no banco, até por ter 15 anos ainda, e é um jogador que o Inter deposita muita confiança. Tanto que o Fabrício Prado é um jogador que a gente pode dizer que é celeiro de ases. Porque é um jogador que também é cria do Inter, desde os seus 9, 10 anos, ele já está no Internacional. E a equipe da Fiorentina da Itália, e essa foi uma informação inclusive trazida pela Rádio Gaúcha, é que o Inter tem interesse na venda, né? Na verdade, que a Fiorentina tem interesse na contratação desse atleta. Inclusive, quero mostrar nessa situação para você, né? Dizendo que a Fiorentina nesse momento tem interesse na questão do Fabrício Prado, um jogador de 15 anos. Né? Expliquei também na questão da convocação para a seleção brasileira. Ele tem como principal empresário, né, o Vinícius Prates, que era o empresário do Leandro Damião. É o empresário do Nico Lopes, inclusive, é um empresário bem conhecido aqui, inclusive aqui da região de Porto Alegre, tá bom? Tem uma outra questão que é importante do Fabrício Prado, que é o seguinte, e aí um ponto importante, tá? Como ele é um jogador de 15 anos ainda, ele não pode ir para a Europa. Ele tem que ficar até os 18 anos no futebol brasileiro e depois, aí sim, ele pode acabar indo para a Europa. Então o Inter tem garantido que pelo menos 3 temporadas fica com ele. Só que o Fabrício Prado, ele tem dupla nacionalidade. Ele tem a questão de poder ter um passaporte europeu, que facilita muito a vida dele na Europa. Assim, a ida dele fica muito mais fácil por causa disso. O contrato dele com o Inter, que ainda é um contrato de jogador em formação. O que é um contrato de jogador em formação? Não, primeiro, não tem um salário alto. Segundo, não tem uma multa rescisória. Mas é um contrato de base. É um contrato que todos os jogadores até 16 anos têm que ter. Depois, eles fazem um contrato profissional. O Fabrício Prado só vai poder fazer um contrato profissional quando ele tiver ali 16 para 17 anos, igual foi o Gabriel Carvalho, para vocês terem uma ideia. Então ele ainda não tem esse contrato que é importante e tem a questão da dupla nacionalidade. Então são vários fatores que fazem a equipe da Fiorentina, que inclusive estava pegando o xará dele, também observando o Gustavo Prado, não são familiares, só o sobrenome que é igual, mas tem interesse na contratação desses dois nomes, tá bom? Grande abraço, volto logo mais. Valeu, falou e foi.